Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 37.2. Uma aula que, como você já sabe, ela vai resgatar os conteúdos trabalhados na aula passada. E por falar em conteúdo trabalhado na aula passada, você está lembrando? Está lembrando sobre o que falávamos? Se você falou, professor, nós falávamos sobre espelhos planos, não, espelhos esféricos, tá? Então falávamos sobre espelhos esféricos e a lei de Gauss aplicada a espelhos esféricos. Se você falou isso, então você acertou, tá por dentro. Então vamos lá, manda na tela aqui, vem aqui comigo. Pronto, aqui ó. Então a parte de espelhos esféricos está dentro do conteúdo de reflexão da luz, claro, é espelho, tem reflexão, né? Então você vai fazer a reflexão, olha o trocadilho. Então vamos lá, equação de Gauss. Para que serve a equação de Gauss? Ela serve para dar de forma quantitativa um estudo que a princípio é qualitativo. Então vamos lá, vamos diferenciar os dois. Quando eu falo assim, a física estuda a luz, a física estuda a formação de imagens, isso é qualitativo, né? Então, um espelho refletiu os raios incidentes de luz e formou uma imagem, isso é qualitativo. Qualitativo, qualidade, formou uma imagem. A imagem é menor que o objeto, a imagem é igual ao objeto, a imagem é maior que o objeto, isso é qualitativo. A imagem é real, é virtual. A imagem está de cabeça para cima, está de cabeça para baixo. Você entendeu? O espelho não formou imagem. Isso é uma informação qualitativa, certo? Porque você fala assim, é uma informação. Ok, mas ele não diz valor. Ele não diz quanto. Entendeu? A imagem ficou mais afastada do espelho do que o objeto, mas quanto mais afastada? Não há essa informação, isso é qualitativo. O que deu o caráter quantitativo ao estudo dos espelhos esféricos foi o estudo desenvolvido pela equação de Gauss. Tá? Então essa equação de Gauss, esse é o valor que ela tem dentro do conteúdo. Essa equação de Gauss te permite relacionar matematicamente, equacionar, correlacionar variáveis como posição do objeto em relação ao espelho, posição da imagem formada em relação ao espelho e distância focal. Tá? Então ele relaciona todas essas três grandezas aqui, essas três variáveis aqui, numa única equação. E aí você pode ficar confuso com esse mais e menos, com esse mais e menos. Lá na matemática, você já viu algo parecido com isso, lá na equação de Bhaskara, né? X igual menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2. Lá tinha um mais ou menos. E tu tinha que usar os dois para calcular as raízes da função. Aqui tem os dois sinais, mas você não vai utilizar aqui igual você utilizava lá na matemática. Você não vai utilizar os dois sinais. Você tem que usar um sinal. E a determinação desse sinal que tu vai usar, a determinação de qual sinal você deve utilizar, é uma interpretação também qualitativa. É falar assim, olha, a minha distância focal F é positiva quando? A minha distância focal é negativa quando? O meu P' é positivo quando? E quando ele será negativo? Então há essa classificação aí dentro desse conteúdo, ok? Então vamos lá. F é a sua distância focal, aquela distância do ponto de foco do espelho até o vértice do espelho, ok? Quando que eu utilizo o meu foco positivo? Olha lá, ó, sinal de mais, quando o meu espelho, ó, côncavo, a parte refletora é a parte de dentro, interna, côncavo. E aí, quando for esse tipo de espelho, a minha distância focal é positiva, tá? E quando for um espelho convexo, aqui, ó, o espelho está aparecendo, tá? Se for um espelho convexo aqui, ó. Professor, então a parte refletora é a parte externa do espelho, é um convexo. Então, quando for um espelho convexo, eu vou utilizar um sinal de menos
lá na distância focal. Olha que interessante, então não vai usar os dois. É um ou outro. O espelho não pode ser côncavo e convexo ao mesmo tempo, ele é côncavo ou convexo, tá? Interpreta. E aí eu posso ter o quê? O meu P, que é a distância do objeto ao espelho, e essa não existe isso de positivo e negativo para ela, é só uma distância do objeto ao espelho, não é positiva nem negativa. Aqui ela é só positiva, na verdade, né? Ela não tem essa dúvida se é positiva ou negativa. E o P' é a sua distância do objeto, da imagem formada, né, do objeto ao espelho. E essa distância, ela também pode ser positiva ou negativa, e a determinação para dizer se ela é positiva ou negativa é o tipo da imagem formada, né? Ah, a imagem formada é real. Eu expliquei isso na aula passada. A imagem foi formada pelo encontro, pela intersecção dos raios luminosos após a reflexão do espelho. Os próprios raios refletiram no espelho e se encontraram depois. Ah, então é uma imagem real. Então, nesse caso, o meu P' é positivo. Agora, a imagem formada é virtual. Os raios que refletiram no espelho não se encontraram, mas o prolongamento deles atrás do espelho se encontraram. Ah, então foi formado atrás do espelho? Então é uma distância, é uma imagem virtual. Olha que diferença. E aí essa determinação qualitativa de que tipo de imagem que é, de que tipo de espelho que é que você está tratando, é que vem o julgamento do sinal que você vai utilizar, certo? Então aqui, ó, representação, distância P do objeto ao espelho, distância P' da imagem ao espelho e distância focal, a distância do foco do espelho até o vértice, tudo bem, pessoal? E aqui são os raios notáveis, né? Ó, são dois raios notáveis que estão se encontrando aqui, tudo bem? Também falamos na aula passada sobre o aumento linear transversal, ou seja, uma relação matemática entre a altura da imagem dividida pela altura do objeto. E a divisão de um pelo outro vai dizer quantas vezes a tua imagem é menor que o objeto, igual ao objeto ou maior que o objeto. Se eu tenho A maior que zero, imagem direita em relação ao objeto, A negativo, a imagem é invertida, o módulo de A é 1, a imagem é igual ao objeto, do mesmo tamanho, o módulo de A é maior do que 1, a imagem é maior que o objeto, e o módulo de A é menor do que 1, a imagem é menor que o objeto. Tudo bem? Então agora, eu vou dar um tempo para você fazer as questões. E daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer, que tenha tentado, que tenha acertado, mas agora você vai descobrir se acertou fazendo juntos aqui, ó, comigo, uma correção no passo a passo. Vamos nessa, manda na tela. Primeira questão. Um objeto é colocado a 60... Cadê a nossa canetinha? A 60 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo, tá? Então, que espelho que ele é? Côncavo. E o objeto foi colocado a 60 centímetros do espelho côncavo, com raio de curvatura de 30 centímetros, conforme a figura. A distância da imagem ao espelho será D. Então, olha que interessante. Primeiro, você vai perceber que ele fala assim, o objeto foi colocado a 60 centímetros do vértice do espelho, então ele te deu P. Ele falou para você que o espelho é côncavo, então o foco é positivo, ok? E ele falou para você que o raio de curvatura é 30 centímetros, e se ele te deu o raio, é só você dividir por 2 e tu achou a distância focal, ok? Então vamos lá, primeira coisa, o raio de curvatura da circunferência, 30, então o foco, 30 dividido para 2, então o teu foco vai ser de 15 centímetros. E aí você vai utilizar a equação de Gauss. Perceba que aqui na equação de Gauss, essa primeira fração ficou positiva. E por que ela ficou positiva? Porque lá no enunciado ele falou que era um espelho côncavo. Então a distância focal é positiva, ok?
Então ficou aí 1 sobre 15 igual a 1 sobre 60, ok? A distância, olha só. E aqui mais 1 sobre P', tá? Então aqui, ó, vamos voltar no enunciado. Ó, P, a distância do objeto ao espelho. Ok. E 1 sobre P', P' é a distância da imagem ao espelho. É o que nós queremos descobrir. Essa fração 1 sobre 60, vamos passar ela para o lado esquerdo da equação. Então eu vou ter 1 sobre 15 menos 1 sobre 60, né? E aí faz MMC entre 15 e 60. E vai ter aqui, ó, 15, 60 dividido para 15 dá 4. Multiplica por 1, você vai ter 4 aqui. 60 dividido para 60 vai dar 1. Multiplica por 1, vai dar 1 aqui. Então fica 4 menos 1 sobre 60 igual a 1 sobre P'. Subtraiu, deu 3, 3 sobre 60. Inverteu as duas frações, então ficou P' sobre 1 igual 60 sobre 3. E aí dividiu, obtendo aí uma resposta de que P' é o quê? Representa a distância da imagem ao espelho. Então está uma distância aí de 20 centímetros. Ok, pessoal? Próxima questão. A litografia produzida pelo artista gráfico holandês Escher comporta-se como um espelho convexo. Aqui, ó, espelho convexo. No qual o artista, situado a 90 centímetros do espelho, observa sua imagem refletida na superfície da esfera refletora, com um tamanho 10 vezes menor, tá? Tamanho 10 vezes menor. Nessas condições, o módulo da distância focal do espelho em centímetros é igual a... Então vamos lá. Vou utilizar aqui a equação do aumento linear transversal, que vai ser o quê? O aumento igual à altura da imagem dividido pela altura do objeto, que é igual ao negativo da distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto ao espelho. E aí o meu aumento linear transversal, ele vai ser o quê? 1 sobre 10, tá? Aí você fala assim, por que, professor, 1 sobre 10? Vamos aqui no enunciado de novo, olha só. Aqui, ó. A sua imagem, vamos limpar aqui. Pronto, aí. Ele fala aqui, observa que a sua imagem, refletida na superfície da esfera refletora, com um tamanho de 10 vezes menor, tá? Então ele fala que a imagem, claro, em relação ao próprio objeto, é 10 vezes menor. Então, se eu faço uma relação de altura da imagem em relação à altura do objeto, vai ser 1 sobre 10, tá? O aumento linear, 1 sobre 10. Aí eu utilizo a segunda parte da equação. 1 sobre 10 igual ao negativo da distância da imagem ao espelho dividido pela distância do objeto ao espelho. E a ideia aqui é isolar o P', né? Então você vai ter 10 vezes P' igual 1 vezes 90. E com isso você vai ter menos 90 dividido para 10, que vai te dar aí um P' de menos 9 centímetros, tá? Ok. Aí na equação de Gauss, ó, aqui foi só para achar a distância da imagem ao espelho. Utilizando a equação de Gauss, vamos colocar aqui, ó, menos 1 sobre F. Aí você fala assim, por quê, professor? Ó, sinal negativo, né? Uma superfície convexa. Igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Só que aí ficou negativo aqui, ó, menos 1 sobre 9, tá? Então, 1 sobre F, que é a distância focal, 1 sobre 90 menos 1 sobre P. Com isso, nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre 90 menos, aí eu tenho aqui 1 sobre 9. Posso simplificar a fração, né? Multiplico em cima por 10, multiplico embaixo por 10, eu vou ter 10 sobre 90, deixando com o mesmo denominador. E aí nós vamos ter aqui 1 sobre o foco igual a 9, ó, 1 menos 10 menos 9 sobre 90, tá? Quando eu inverter essa fração aqui e inverter essa fração aqui, eu vou ter F sobre 1 igual a 90 sobre 9, que vai dar o quê? Menos 10 centímetros. Aí você fala assim, ah, professor, então
Então o foco ficou negativo, isso mesmo. Correto, tá? E ele tinha que ser negativo mesmo, tá? Aí tá a letra D. Ele tinha que ser negativo mesmo. Por quê? Nós estamos tratando... Vamos lá no enunciado. Vamos lá no enunciado, aqui. Nós estamos tratando de um espelho convexo, tá? Então, se o espelho é convexo, naturalmente o foco vai ser, na equação de Gauss, negativo. O resultado dele vai ser negativo, tá? Aí, só que o enunciado aqui, ó, o módulo da distância focal do espelho. Aí você fala, professor, mas nós achamos ali, professor, um valor negativo, né? Deu menos 10. E lá na alternativa, na letra D, está o valor positivo. Aqui. Está o valor positivo. Isso, mas é porque ele fala aqui, ó. Ele quer o módulo. Então, a distância focal na equação de Gauss é menos 10 centímetros. Porque é um espelho, cadê? Convexo. Ele, de fato, é negativo. Mas se o comando da questão fala que quer o módulo da função, do foco, então o módulo vai ser o valor positivo. Por isso, mais 10 e por isso a letra D. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir a nossa próxima questão. Mas olha quem está chegando aí, ó. Dá uma olhada. Olha o nosso foguete da mediação decolando para o futuro, olha lá. Aí, ó. Chegou. Questão 3. Olha só, pessoal, uma questão de desenho, né? Esse é um desenho que algumas pessoas já assistiram, outros nem tanto, né? Dá uma olhada aí. Tá? Não sei se é da sua época, né? Talvez os alunos aí na sala não reconheçam esse desenho, mas os professores presenciais provavelmente conhecem. Dá uma olhada aí. Esse é o desenho do Tom e Jerry, né? O desenho do Tom e Jerry. E nessa cena, o ratinho, ele dá uma olhada numa árvore de Natal e tem uma bola de árvore de Natal dependurada aqui, e ele dá uma olhada e fica admirando o reflexo dele. Olha só, o reflexo dele grande ali, né? Uma imagem grande, deformada, imagem até maior do que ele, ó. Até maior do que ele, deformado, né? Tá certo isso? Vamos lá, manda na questão, manda na tela. Então vamos lá. Em uma animação de Tom e Jerry, o camundongo Jerry se assusta ao ver a sua imagem refletida em uma bola de Natal. Não só ele se assustou, tá? Qualquer um vai se assustar com essa informação aqui. Em uma bola de Natal, cuja superfície é refletora, como mostra a reprodução a seguir. É correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade. Não ocorre na realidade. Pois a bola de Natal formaria uma imagem. Que imagem que ela iria formar, pessoal? Letra A, virtual e ampliada, virtual e reduzida, real e ampliada, real e reduzida, invertida e reduzida. Então ele já está dizendo aqui no comando da questão que tem alguma coisa suspeita nessa imagem aí do desenho, né? Claro, eles têm a liberdade poética, é um desenho, mas fisicamente tem algo suspeito aí, né? De acordo com o enunciado, a bola de Natal pode ser considerada um espelho convexo. Sendo assim, a imagem formada, ela tem que ser menor, direita e virtual, né? Ou seja, aqui está o objeto, ok? E aqui vai estar a imagem do objeto. Uma imagem que ela é menor que o objeto, ela é direita e ela é virtual. Ah, professor, então nossa alternativa é virtual e reduzida. Então, onde é que está a falha no desenho? Vamos voltar aqui. Onde é que está a falha no desenho? Essa imagem formada do ratinho aqui deveria ser menor do que ele, não maior do que ele. Certo? Ela está à direita, mas ela está maior do que ele. Então, aí que está a falha, tá? Então, é uma imagem virtual e reduzida. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Um pré-requisito para a próxima aula. Assistir ao vídeo mais rápido que a velocidade da luz, tá? Um vídeo tranquilo, curtinho aí de 6 minutos e pouquinho, tudo bem? Então vem aqui comigo, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, até a próxima. Tchau, tchau.